Que seja Estamos uma boa conversando sexta. sobre o candidato Boulos, que testou positivo, né? Pois Ele, é. ele divulgou o exame? É uma curiosidade que eu tenho. Porque, enfim, de político a gente pode esperar tudo, né? Então era bom que ele divulgasse o exame para a gente ver. O fato é que essa campanha era para não ter existido, né? A contaminação do candidato só demonstra como foi um erro crasso, um erro grotesco das autoridades no Brasil não terem adiado essa eleição. Essa eleição não poderia ter sido realizada este ano, né? Foi uma enorme irresponsabilidade, né? A gente vê que só aumentam o número de infectados só aumenta, né? O diagnóstico de infectados, exatamente coincidindo com o período, o auge da campanha, o final do primeiro turno e agora durante o segundo turno. Eu tenho visto imagens de concentrações, inclusive, principalmente em São Paulo, né, comícios gigantescos, muita gente, a maioria sem usar máscara, né, mas a convocação do comício já é em si uma irresponsabilidade criminosa, né? E tudo isso em razão de uma decisão equivocada e irresponsável do Congresso Nacional, em vez de adiar isso por 6 meses, 10 meses, um ano que fosse, 2 anos, adiasse. Não podia ser feito não poderia ser proporcionado, ser autorizado uma campanha eleitoral que em pouco diferiu das demais, em plena pandemia de Covid-19. O diagnóstico aí do candidato só reforça essa minha convicção. Eu recebi a informação, a gente estava acompanhando, inclusive, esse caso do Boulos, porque uma assessora dele tinha testado positivo com quem ele estava lidando diretamente. Aí ele chegou a anunciar que paralisaria a agenda durante a campanha enquanto o resultado não saísse e acabou cumprindo alguns compromissos antes mesmo do resultado. Mas, enfim, tenho a impressão, Cláudio Humberto, até olhando o resultado do Paraná Pesquisas aqui para a corrida eleitoral de São Paulo, que o Boulos só perde com essa confirmação, com esse resultado positivo, porque hoje tinha um debate importante agendado, que ele vai ter que faltar, foi cancelado o debate, e era a única chance que ele tinha de virada. Porque na reta final, quanto mais próximo a gente chega, ele teve aqui, na última semana, uma oportunidade muito importante para se apresentar para os eleitores, porque no segundo turno, os dois candidatos, o Covas e o Boulos, tiveram o mesmo tempo de campanha, o que não estava acontecendo antes. O Boulos tinha muito menos tempo para falar em televisão, em rádio. E agora, nessa última semana, que ele correu atrás do prejuízo, e aí essa testagem positiva paralisa um movimento que estava sendo feito e que ele estava conseguindo resultado. Ele diminuiu a distância do Covas ao longo da semana em todas as pesquisas. Ele foi ganhando 1 ponto, 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos. E a pesquisa, a Paraná Pesquisas, que a gente vai mostrar os detalhes no Jornal da Band, mostra Bruno Covas do PSDB caiu de 50 para 47 nas intenções de voto e Guilherme Boulos subiu 8 pontos na pesquisa, Paraná Pesquisas, de 31 para 39. Nos votos válidos, que a gente não considera ali brancos e nulos, que é como a Justiça Eleitoral calcula, né, os votos, o Bruno Covas 54%, Guilherme Boulos 45%. Nunca esteve tão próximo nessa reta final. Então o debate de hoje seria decisivo e ele estava indo num movimento de pelo menos se aproximar do Bruno Covas, que eu acho que ele perde muito com esse resultado positivo para a Covid, porque a chance que ele tinha de reverter esse resultado se esvaindo aí, né? Porque ele não vai ter tempo Mas de conseguir reverter esses números até domingo, provavelmente mas isolamento, né? sabe-se lá o que está na cabeça do candidato ou dos seus marqueteiros, né? Então, tanto quanto a imprensa exigiu do presidente da República que apresentasse Ah, sim, né, o resultado do exame, todos os políticos, homens públicos, têm essa obrigação. também O acho. prefeito Bruno Covas, quando testou positivo, fez isso. Então, é de se esperar que o candidato do PSOL também o faça, né? Para ninguém ficar imaginando que é uma jogada para se vitimizar, qualquer coisa desse gênero. Qualquer episódio diferente que aconteça ali nas últimas 48, 72 horas de uma eleição, a gente precisa ter muito cuidado. Eu me lembro lá em Maceió, a ex-senadora Heloísa Helena estava a 4, 5 pontos de distância da sua adversária, que se chamava Kátia Borne, e por acaso era uma disputa entre
o PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o Partido dos Trabalhadores. E na véspera da eleição, por coincidência, a senadora Heloísa Helena saiu de casa com os filhos, com a família e tal, foi dormir na casa, todos foram para a casa de parentes, de familiares, e durante a madrugada a fachada da casa dela foi metralhada por tiros e tal. E aquilo ali causou um enorme impacto. Ela cresceu, superou, né, aquela diferença que havia com a sua adversária, e o resultado da eleição ela perdeu, não conseguiu virar, mas ficou muito próxima da adversária. Então, assim, coisas dessa natureza acontecem sempre em véspera da eleição. É preciso a gente ter muito cuidado, porque político faz qualquer coisa para ganhar uma eleição. Sim, eu concordo super. Acho que transparência é a melhor resposta que um candidato deve dar aos seus eleitores, à pessoa que está pensando mesmo, porque tem muita gente indecisa ainda. A pesquisa apontando ainda um índice grande de votos nulos, os brancos e nulos, 8%, indecisos 4%. Se você somar esses números ali, é uma fatia boa, sem contar que tem abstenção, provavelmente a abstenção deve ser altíssima de novo, porque a gente tem ali um aumento no número de casos, de confirmação de casos e de ocupação de leitos importante aqui no estado de São Paulo. É um avanço de quase 50% dos leitos ocupados com pacientes da Covid-19, os hospitais se movimentando já para separar áreas específicas para os pacientes de Covid. Então, tem toda essa tensão já instalada no ar, o que deve ter impacto na abstenção novamente, na presença dos eleitores às urnas. Tudo que acontecer daqui para domingo é muito decisivo, e eu acho que você tem toda a razão, Cláudio Humberto, se ele apresentar o resultado... Transparência, mais transparência sempre. Apresentando o resultado facilita. A nossa produção está aqui atrás, não é, da equipe aí do Guilherme Boulos para a confirmação ou pelo recebimento aí, apresentação desse teste. Estamos monitorando também as redes sociais dos candidatos e falando, né, já que estamos falando do Guilherme Boulos, falar também do atual prefeito, candidato à reeleição, Bruno Covas, que mandou uma mensagem, né, desejou uma boa recuperação a Boulos. O Covas escreveu: acabamos de receber a notícia que Guilherme Boulos testou positivo para a Covid-19. Pelo que fomos informados, está sem sintomas. Desejamos pronta recuperação ao candidato. O candidato ainda, Boulos, tentou, não é, que o debate de hoje à noite na TV Globo fosse de forma virtual, mas pelo que foi acordado entre as duas campanhas, a emissora optou por cancelar. Então,